João capítulo 14. Abra sua Bíblia. Queridos, esta aqui é a revelação máxima do nosso Deus, a palavra de Deus e o ser de Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor possa se manifestar abundantemente na vida de cada um dos amados que estão aqui em torno da palavra de Deus. Diz assim o Deus da palavra, através de João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem um ponto final aqui, filhos. Senão por mim, ponto. Não tem nenhum outro santo, nenhum outro ser, nenhuma outra entidade na terra ou qualquer no céu, algum anjo que possa ser um intermediário entre Deus e os homens. O único pontífice é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então no verso 7 ele vai dizer, se vós me tivestes conhecido, como serias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Até aqui, meus amados. Vamos orar mais uma vez. Eu quero reafirmar a você e dizer ao seu coração, você não está só. Acalme o seu coração. Você não está só. Hebreus capítulo 12 diz, há uma grande nuvem de testemunhas. A igreja Presbiteriana Manancial tem se empenhado, queridos, para alimentar o povo de Deus. Eu quero louvar a Deus por cada líder da nossa igreja, por cada pessoa que tem sido um instrumento de Deus no encorajamento, no fortalecimento e com seus dons e talentos na edificação do corpo de Deus. Nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque nós sabemos em quem temos crido. Obrigado, Jesus, pela tua santa palavra. Obrigado, Jesus, porque de uma maneira estrondosa, gloriosa, o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos dá paz em meio ao deserto, o pão que cai do céu, o maná que descia e o Senhor continua nos alimentando. Obrigado, Jesus, porque de uma maneira tão poderosa e gloriosa, o Senhor tem nos dado o refrigério, a certeza de um Deus presente, de um Deus conosco. Eu quero abençoar a sua vida, que você receba o impacto do Espírito, o Deus presente, o Deus que se faz presente quando dois ou mais estão reunidos em nome dEle. Nós apresentamos a Andréa Neves, o Marco Neves, Senhor, pela saúde dele, do teu filho, que o Senhor revigore a sua alma, o seu coração, que o Senhor toque em toda a sua estrutura física, emocional. Nós repreendemos todo o mal e pedimos, Pai, que de uma maneira especial e extravagante, a tua mão de cura e de poder se manifeste sobre a vida dele.
e que ele receba, Senhor, a cura do Senhor, o fortalecimento, o encorajamento daquele que reina para todos sempre. Obrigado, Pai, porque de fato e de verdade, a nossa alma anela por Ti, o nosso espírito anela pelo Senhor, o nosso coração pulsa jubilante na certeza das Tuas promessas infindáveis, insondáveis, maravilhosas, que já usufruímos, Pai, porque temos vida abundante no Senhor, e que usufruiremos de uma maneira muito maior quando, ou se nós chegarmos ao céu porque morremos, ou quando o Senhor voltar antes e nos levar arrebatados com o corpo incorruptível para vivermos por toda a eternidade no céu. Que esta paz, que esta glória, que esta presença, que este poder se manifeste sobre a Michele, sobre o Nazareno, sobre todos aqueles que estão aqui nos ouvindo em Cristo Jesus. Amém. Não turbe o vosso coração. Crede em mim e crede também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito. Eu louvo a Deus, queridos, porque o ser humano tem muitos tipos de medos. E os medos que nós temos é por conta pelas nossas limitações, pela nossa incapacidade de ver o amanhã, porque as nossas mãos alcançam lugares não tão longínquos como nós gostaríamos, porque não poucas vezes o nosso pensamento se torna extremamente acelerado e isso leva a uma desritmia nas emoções. E como se isso tudo fosse pouco, o diabo é o pai, queridos, de semear o medo, o pavor. Ele veio para enganar as nações e o medo é uma das maneiras em que o diabo semeia um joio sobre a vida dos crentes. Entre mentes, o nosso Senhor é aquele que traz palavras de vida eterna, palavras de transformação, palavras de cura, de redenção. Queridos, o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Eu fico a pensar porque Deus tem o poder e tem, obviamente, o poder de fazer absolutamente tudo aquilo que lhe apraz. E Ele poderia ter criado o mundo num piscar de olhos, num estalar de dedos. Ele é Deus. Ele não conhece limites, nem há para Ele impossíveis. Mas Deus estabeleceu a fala, a sua própria fala, porque a fala de Deus é criacionista, porque a fala de Deus ela é transformadora, porque o que Deus diz, a palavra de Deus é maravilhosa, é gloriosa, ela faz os bezerros saltarem, os cedros do Líbano serem rachados ao meio. Deus, ao som de muitas águas, fala ao povo através da sua palavra. Deus é o Deus que de uma maneira extraordinária nos ilumina e nos agracia. Meus queridos, amados irmãos, por isso, quanto mais você se voltar a esta palavra, e quanto mais você ler a palavra, e quanto mais você comer desta palavra, mais vida você terá em Deus. E aqui o Senhor está trazendo esta concepção: eu estou indo para a casa do meu Pai, eu estou indo preparar um caminho para vós, eu estou indo preparar uma morada para vós. Olha o cuidado, olha a graça, olha a beleza graciosa e cuidadora do nosso Deus, que se preocupa, que zela para nos dar uma habitação graciosa e majestosa. Eu me recordo quando o Theo nasceu, há 12 anos, então um pouco antes a Lara e eu, arrumamos o quartinho dele, pintamos o quartinho dele, colocamos algumas frases, a Lara mandou decorar e ela fez também vários enfeites de ovelhinha e colocamos: o Senhor é meu pastor. E, queridos, nós fizemos isso para receber o nosso filho, o nosso primogênito, porque nós queríamos dar a ele um lugar de habitação, de aconchego, mas, obviamente, muito mais do que uma estrutura física que nós queríamos oferecer a ele, era o pulsar do nosso coração, querendo dar tudo aquilo que nós podíamos e tínhamos capacidade de dar, o melhor para ele. Sabe, a palavra habitação é uma palavra extraordinária
na teologia. Coloque isso no seu coração. A palavra habitação é uma palavra extraordinária, biblicamente falando. E eu quero conversar rapidamente com você sobre essa ideia da habitação. Note que Deus preparou um habitat. E os primeiros dias o Senhor literalmente fez os céus, a terra, o firmamento, as estrelas, a água, separou a terra da água, para depois começar a criar as plantas, depois os animais e, por fim, ao sexto dia, de uma maneira gloriosa, ele fez o homem. Então note que Deus preparou um habitat, um lugar de habitação. Deus preparou este lugar de habitação, o Éden, porque era um encontro, era o palco das delícias do Criador com a criatura. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor se revelava a Adão, o Senhor se revelava a Eva, e ele compartilhava o seu amor, a sua benevolência, o Deus presente, o Deus pessoal, um Deus que é transcendente, que está muito além da própria criação, mas um Deus imanente, ou seja, um Deus que é pessoal, personalíssimo, que diariamente se manifestava, Argélia, para que Adão e Eva pudessem ter esse aconchego de um Deus que é criador, ou de um Deus que é pai, de um Deus que é um Deus relacional, de um Deus que é um Deus de todo amor e de todo poder. Portanto, queridos, Deus criou um habitat, e este habitat chama-se Éden, o lugar das delícias, dos prazeres. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 3 houve, queridos, a queda por conta do diabo. O homem quis se tornar como Deus, fruto de uma mentira, patrocinado por uma cobiça. Os olhos de Eva se abriram e desejou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela achou que era agradável ao paladar e bom para dar entendimento. Ela come daquele fruto, entra em rebeldia, em rebelião, como quem diz, o que Deus me deu não é suficiente, porque o diabo mentiu, ele é o pai de mentira. Então, o ser humano, Adão e Eva, foram expulsos deste habitat. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos da habitação aonde eles tinham graciosamente a presença de Deus diuturnamente. Então o Senhor colocou anjos ali com espadas flamejantes para que o ser humano não pudesse regressar a este lugar de habitação. Então Deus, de uma maneira tão especial, prometeu a Adão e Eva que sobre a vida de uma mulher viria o Messias, uma semente, o Redentor, o Salvador, Jesus Cristo, aquele que viria para morrer no nosso lugar e nos dar vida. Mas nesse interstício, Deus ordenou depois, muito para frente, Moisés, criar um lugar de habitação. Deus ordenou Moisés, então, e deu as medidas milimétricas precisas, o formato, o tipo de material que deveria ser usado, e não qualquer pessoa que deveria construir, mas homens cheios do Espírito, do poder, da sabedoria de Deus, para construir um tabernáculo, uma morada de Deus. E a Bíblia diz que, então, no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança e a glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença viva e poderosa de Deus se manifestava naquele lugar, e o Senhor, então, de uma maneira extraordinária, poderosa, ele habitava em meio, juntamente com o povo. Esse texto, queridos, em Deuteronômio, vai trazer uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento depois da queda, dizendo e trazendo esta concepção que Deus se manifestava em glória e poder, em graça e misericórdia, e ele habitava junto com o povo, a despeito de ser um Deus que nem os céus podem conter a sua glória, mas Deus, por ser um Deus relacional, um Deus imanente, ele se manifestava mostrando que aquele lugar, o tabernáculo, o Santo dos Santos, era o lugar de habitação do próprio Deus. Há que se lembrar, e por esta razão, que não se poderia qualquer pessoa entrar neste lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, porque ali era o lugar santíssimo, porque apresentava, quem se revelava lá era o Deus Santíssimo, porque tudo que Deus faz é santo, é justo e glorioso, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então note como esta palavra é elástica, do ponto de vista teológico, é profundo. Deus criou um lugar de habitação, Éden. O pecado do homem leva o ser humano a ser expulso do Éden, então Deus faz o Santo dos Santos, no tabernáculo de Deus, ele então habita no meio do povo, ele se manifesta no meio do povo, mostrando que é um Deus pessoal. Então, na plenitude dos tempos, o Senhor se revela
e ele é gerado pelo poder do Espírito no ventre no ventre virgem de Maria, e ele agora vem habitar. O Emanuel, Deus conosco, glórias sejam dadas ao Senhor. O Emanuel, Deus conosco, vem habitar em nós. E eu queria então voltar a esse texto, em João capítulo 14, que vai dizer assim, olha, escute, põe isso no seu coração, Rebeca. Diz assim, que o Senhor iria o quê? Preparar uma habitação. O Senhor, iria preparou um lugar de habitação para nós. Mas para que isso acontecesse, ele diz, importa que eu vá primeiro, importa que eu suba, porque eu vou preparar um caminho para vós. Tomé disse, mas Senhor, como que nós saberemos este caminho? A resposta de Jesus é extraordinária, porque ele diz, eu sou o caminho. Então ele está dizendo que nem todos os caminhos levam a Deus. Queridos, as pessoas falam que todos os caminhos podem te levar a Roma. Este era um dito popular, porque Roma, de fato, na época de Jesus, ela estabeleceu muitas rotas comerciais e bélicas. Então este dito dizia que todas as estradas levavam a Roma, mas efetivamente, verdadeiramente, só existe um caminho que nos leva a Deus, ao Deus vivo, verdadeiro e poderoso, é Jesus Cristo. Não é a intenção do homem, não são as intenções boas do ser humano que levam o homem a Deus, mas é Deus que vai ao nosso encontro, e quando Deus vai ao nosso encontro, ele estabelece um caminho de perfeição, um caminho de justiça, a ponto de ele dizer, importa que meus adoradores me adorem em espírito e verdade. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que nós devemos cultuar e adorar a Deus, mas mediante a palavra de Deus, mediante as Sagradas Escrituras, nós devemos cultuar com entendimento, com discernimento, com luz e entendimento, porque a verdade de Deus, a verdade do Senhor nos leva a um caminho certo, um caminho de retidão, um caminho de renúncia do nosso eu, para que nós possamos, querido, habitar com o Senhor na eternidade. Há que se lembrar, queridos, que ninguém vai habitar no céu pelos seus próprios méritos. Não, nós habitaremos no céu porque Deus mudou a nossa estrutura, porque Deus nos perdoou, mas Deus aqui está estabelecendo que existe um caminho santo, um caminho reto, um caminho de justiça, e diz que este caminho é estreito, poucos entrarão, mas há um caminho largo, que muitos se perderão. Este caminho largo é o caminho do mundo, das trevas, o ser humano colocar o seu coração no centro, mas quando nós entramos neste caminho estreito, um caminho de renúncia, este caminho é para que a manifestação da glória de Deus e da verdade de Deus se manifeste sobre nós. Note então que Jesus Cristo está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aí o mundo hoje apregou muito este relativismo, não existe uma verdade absoluta, existem verdades, as verdades podem ser antagônicas e nós temos que respeitar. Isso é uma mentira das trevas, a verdade ela é absoluta. A verdade de Deus não está sujeita ao tempo, à cultura, às épocas, às circunstâncias, porque a verdade de Deus ela é atemporal, acultural, ela não depende de nada, de ninguém, ela é perfeita, é irretocável, não pode ser acrescida, não depende de circunstâncias, fatos ou épocas, ela é a palavra de Deus, imutável. Louvado seja o nome de Deus. Então ele está dizendo, eu sou a verdade. Entre mentes, Satanás é o pai da mentira. Ele veio para enganar as nações e Jesus Cristo veio para curar as nações. O príncipe deste século, ou seja, Satanás, veio para levar as pessoas a uma cegueira. Note que palavra tremenda, extraordinária. Jesus Cristo vai dizer então a Tomé, a você e a mim, eu estou preparando um caminho, não turbe vosso coração, não tenha medo. E aí, o que Jesus está estabelecendo é que o maior inimigo a ser vencido é a morte. E ele foi subjugado, a morte foi subjugada, melhor dizendo, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então ele estava previamente, profeticamente, ele estava anunciando, queria morar no céu, queria preparar um caminho, mas para que ele fosse morar no céu e preparar esse caminho, o seu caminho era um caminho do Gólgota, um caminho de renúncia, de sacrifício, de abnegação, de humilhação. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus Cristo, então se faz homem e morre para estabelecer um caminho santo, um caminho de justiça, uma verdade imutável. E através dele, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Meus amados, Jesus Cristo veio basicamente para nos dar vida eterna e vida abundante. Vida. Ele é o Senhor da vida. Jesus Cristo é o autor da vida. A vida nasce em Deus e a vida é para Deus. E tudo que for fora de Deus ou de fora da vida do Senhor é vaidade, é correr atrás do vento, é coisa de nenhum valor. Mas tudo aquilo que Deus é o centro, o motivo e a razão da nossa existência, isso nós damos o nome de adoração. Louvado seja o nome de Deus, queridos, porque Ele está dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe nenhuma criatura no céu, na terra, nenhum ser, nem angelical que seja, que pode nos levar ao caminho de Deus, a não ser Jesus Cristo. Escute que coisa tremenda. Nós estamos conversando com você que Deus é um Deus que estabeleceu um lugar de habitação, o Éden, para Adão e Eva. Depois do pecado, Deus estabeleceu um lugar de manifestação da sua glória pelo Santo dos Santos. Depois o Emanuel, o Deus conosco, se fez homem para habitar juntamente conosco. Engrandecido seja o nome de Deus. Então ele diz que era necessário que ele fosse ascendido para que o outro Consolador fosse enviado. Olha que coisa grandiosa, majestosa. Quando você lê, por exemplo, Êxodo, quando você lê Levítico, as minúcias, queridos, os detalhes de como o tabernáculo era feito, de como o sacerdote tinha que sacrificar animais para que os pecados fossem perdoados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Cristo diz, cabalmente está consumado, porque ele derramou o seu sangue perfeito. Se os animais podiam perdoar momentaneamente, depois que o pecador pecasse novamente, Julinho, outro animal tinha que ser imolado. Mas Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, num lugar do Santo dos Santos, e ele se apresentou como propiciação, ou seja, ele se apresentou como um sacrifício vivo, para que não precisássemos mais fazer sacrifícios de animais, pois Jesus Cristo morreu em seu lugar, no meu lugar. E todo aquele que crê nesta verdade passará desta vida para a vida eterna, e terá a vida eterna, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Escute. Quando Jesus Cristo é ascendido, depois de 50 dias em Pentecostes, ele envia o Espírito da promessa, o selo que traria ao ser humano o penhor, a garantia que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, Paulo, testifica ao nosso espírito, Priscila e Aline. E este Espírito da verdade que testifica ao nosso espírito, testifica que nós somos filhos de Deus. Permita-me repetir para ficar forte ao seu coração isso. O Éden foi um lugar de habitação em que Deus se encontrava com Adão e Eva. O tabernáculo era um lugar onde Deus manifestava a sua glória no Antigo Testamento. Jesus Cristo se fez homem para habitar entre nós. Jesus Cristo foi habitar no céu e ele envia o seu Espírito, sabe para quê? Para que você e eu nos tornemos habitação de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Você se tornou habitação do Senhor. Nós nos tornamos habitação do Senhor porque fomos lavados, fomos ataviados, fomos justificados pela graça de Deus. Agora nós somos morada de Deus, tabernáculo do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, ele diz, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são listas, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe por quê? Porque você foi comprado por um alto preço, preço de sangue, e o Senhor tem ciúme, zelo de nós, porque o seu corpo, o meu corpo, os nossos corpos são habitação de Deus. Nós somos habitação de Deus. Somos morada do Senhor. E neste momento,
Profeticamente, o Senhor está trazendo esta ideia tão maravilhosa, dizendo: não turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Ele está dizendo: Jesus Cristo foi ascendido para preparar uma habitação celestial. É por isso, queridos, que nós temos que exaltar o nome de Deus a despeito da pandemia, das dificuldades, das circunstâncias, porque o nosso Deus é aquele que cuida, que vela, que nos ampara. Você é morada de Deus. Todo que é nascido de novo se torna tabernáculo de Deus. A tua vida já não te pertence, pertence ao Senhor. De modo que nós temos que nos consagrar ao Senhor. De modo que nós temos que nos voltar ao Senhor. De modo que nós temos que nos alegrar no Senhor. Você é igreja do Senhor, morada do Senhor, tabernáculo do Senhor. E nós, quando morrermos, viveremos eternamente com Deus. Eu quero orar com você. E que esta palavra fale ao seu coração. Jesus Cristo disse a Filipe: aquele que me vê, vê o Pai. Porque Ele e o Pai são um. Porque Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor. Ao nosso Senhor, toda a honra e toda a glória, pelo século dos séculos. Que esta presença viva, que esta presença gloriosa se manifeste em seu coração. Que você possa ser iluminado, iluminada, desta paz que excede todo o entendimento, desta certeza de um Deus vivo, do Emmanuel, o Deus conosco, que nos sacia, que nos alimenta, que nos fortalece. Eu te abençoo. Assim, Pai, as preocupações na alma, as incertezas no coração, sejam arrancadas pela paz de Cristo. Sejam dissipadas para que o amor de Deus, que a presença gloriosa do nosso Deus seja abundante em sua vida hoje e para todo sempre. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. Nós não estamos caminhando a passos largos para ficarmos 7 palmos debaixo da terra. Caminhamos e marchamos como peregrinos estrangeiros para morarmos no céu. O último inimigo foi vencido, o que temeremos? O último inimigo foi vencido, o que temeremos? O último inimigo foi vencido, por que murmuramos? Alegre-se, povo de Deus, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para resistir ao dia mau. Que esta paz, que esta certeza, que esta verdade inefável seja abundante na sua vida hoje e para todo sempre. É que nós oramos, suplicamos, agradecidos, exaltando o Senhor, que é digno de todo louvor e de toda glória. Receba esta paz, este refrigério no seu coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você, igreja, diz amém.